Fala pessoal, graça e paz de tudo bem, estamos na luz. Como prometido nos últimos vídeos, a gente estava bolando aquele estudo, aquele treinamento, aquele conhecimento, aquele plus a mais. E graças a Deus ele já estava preparado e eu consegui parar para fazer a gravação. Então eu espero de verdade que venha a edificar a sua vida. O assunto sobre dons espirituais, ele não é um assunto que a gente escuta a todo tempo, em todos os lugares, não é mesmo? Mas é um assunto tão importante quanto. Então, nós vamos utilizar aí a palavra de Deus, a Bíblia, para que a gente possa ir falando sobre os dons espirituais. E aí eu pergunto para você sabe o que é dons espirituais? Porque na verdade eu já vi alguns lugares que falam sobre 6, outros falam que são 12, outros falam que são 28. Eu já ouvi falar até que são 32 dons espirituais. E aí, será? Então, hoje a gente vai discorrer aqui sobre os dons espirituais e espero que venha a edificar a sua vida, espero que venha a fazer a diferença. Então o formato de hoje ele vai ser diferente, com certeza, né? Então eu vou gravar minha tela, vou deixar a tela disponível para vocês e aí eu vou ficar pequenininho ali no canto, a gente coloca num canto que não vai atrapalhar e assim a gente segue o plano. Então vem com a gente. Estou deixando aqui as nossas redes sociais. Então segue, curte, compartilha, tem aí o YouTube, tem o nosso Instagram. Então eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai somar, então que você dispare, que você envie para aquela pessoa que sempre comentou, ou que tem alguma dúvida, ou que porventura você saiba que isso vai somar na vida dela. Então que você direcione e nos ajude a cada vez ir mais longe com a palavra de Deus, porque os confins da terra ainda é muito pouco. Então que a gente consiga fazer cada um a nossa parte. E aí eu quero iniciar, antes de mais nada, eu quero iniciar com uma oração e também com uma frase. Então fechemos nossos olhos. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Deus, eu te peço que todo conhecimento, Pai, todo estudo seja para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor venha, Pai, a fazer com que cada um que ouça, que veja, que venha a edificar a sua vida, mas Deus, não é para que as pessoas obtenham conhecimento apenas por tê-lo, mas que elas possam absorver, Pai, todo o conteúdo, mas que elas também possam, Pai, extrair e aplicar em suas vidas. Porque, Senhor, a gente sabe que no perfil profissional, que no perfil pessoal, que no perfil emocional e em tantos outros, nós podemos aplicar tudo que nós iremos aprender aqui. Então que a Tua boa mão seja sobre cada um, dá entendimento, abre as mentes, abre a minha, abre de quem está ouvindo e ouvindo, para que seja, Pai, um conteúdo rico e abençoado, que venha a fazer total diferença, não só em nosso entendimento, mas em nossas vidas, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, e a frase que eu quero iniciar, essa frase aí, que ela está na tela, né? Muitos podem dizer, poxa, começar aí com uma frase bíblica. Não vamos começar com uma frase bíblica. Uma mente que se abre a novas ideias jamais retorna ao seu estado normal. Dá uma lida aí, tá na tela. É exatamente uma frase de Albert Einstein. E realmente essa frase ela é de um impacto violento, porque quando você assimila, quando você absorve, quando você obtém mais conteúdo, mais conhecimento, realmente
nada mais é normal, porque as suas decisões passam a ser direcionadas não apenas exclusivamente por aquele conteúdo absorvido, mas aquilo vem somar, e quando soma, aquilo modifica um pouco tudo aquilo que você já tinha. Então vem somar, vem agregar. Então, pautado nessa soma, vem fazendo algumas alterações, e a partir daí que eu concordo com a frase que nunca mais retorna ao seu estado normal, não por causa do tamanho, mas por causa do conhecimento que vem enriquecer e nos desafia a fazermos diferente. É como aquele velho ditado, acredito eu que seja um ditado, né, que nós precisamos ou nós devemos ser cada dia mais analíticos para a nossa própria vida. Como? Você olha para ontem e você tenta, como pessoa, ser melhor hoje do que você foi ontem. Então, eu acredito que quando você tem mais conhecimento, essa busca ela não é mais fácil, mas ela não fica tão pesada. Mas sem delongas, bora para o nosso treinamento, bora para o nosso estudo e vamos tratar dos dons espirituais. E os dons espirituais, eles são 9 dons espirituais. Bom, então nós vamos dividir aí em 3 categorias os dons espirituais. Por quê? Para ficar um pouco mais fácil para nós. E aí a gente vai discriminar em cada categoria, cada um. Vai ser bênção, vai ser bom. E é importante isso porque a gente começa a ter uma visão separada do que cada um faz e sem confusão, porque a gente sabe que a palavra de Deus ela não tem confusão. Então que a gente possa ter um entendimento melhor vai ser assim. Dons de revelação vai ser a primeira categoria, que é... Depois a gente vai ter os dons de poder e dons da fé. Aí dentro dos dons de revelação nós vamos ter mais 3 títulos. Os 3 seriam palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e o discernimento do Espírito. Então, na primeira aula, hoje, nós vamos falar o quê? Dons de revelação, primeira categoria, primeiro item, palavra da sabedoria. E a gente não pode ignorar. A ideia ela é exatamente essa, sem ignorância, porque a gente já sabe, a gente já tem um entendimento de que o povo padece por falta de conhecimento e que nós não sejamos esse povo a padecer por falta de conhecimento. Então a gente deixa a ignorância de lado e busca conhecimento. E você busca conhecimento como aqui nós estamos fazendo. Temos que ter um entendimento de o que é e de como funcionam os dons espirituais. Então que Deus nos ajude aí nessa tarefa tão linda de entender um pouquinho mais dos dons espirituais. E a gente precisa saber que a gente precisa agir em uma parceria, é uma parceria com o Espírito Santo, né? De uma maneira muito simples, muito contrário do que muitos pensam, né? Que é complexo. Não, muito pelo contrário, é simples. É uma parceria, é uma ação de Deus e Ele espera de você uma ação. Então, Ele age, Deus age. E Ele vai esperar uma ação do ser humano, Ele vai esperar uma ação do homem, Ele vai esperar uma ação da mulher para que um fluxo corra da maneira plena. Isso é muito importante. A gente pode citar um exemplo, Samuel. O exemplo de Samuel ele é claro, ele é nítido. Samuel escuta a voz do Senhor, mas ele não identificou como voz do Senhor. O Senhor o chama, Samuel. E aí ele vai para Eli. Ele vai lá no profeta Eli e fala, o Senhor me chamou tal. Aí ele, não, vai jovem, vai dormir. Aí ele dorme de novo e o Senhor, Samuel. E aí ele vai para ele de novo e aí, Senhor, o profeta Eli, o que está acontecendo? Me chamou de novo. Não, menino, vai dormir. E aí depois na terceira vez que Eli entende, ele pega a visão, pô, é o Senhor que está chamando. Aí ele vai e instrui Samuel de quando deitasse novamente e o escutasse, ele respondesse. E aí foi a partir daí que o Senhor chama Samuel. E ele responde, Senhor, fala que o teu servo te escuta. Então, ali houve uma conexão. Então, você viu que houve uma ação de Deus e depois já teve Samuel como homem respondendo à ação de Deus. Então, a gente precisa entender essa parceria. Pegou a visão? Então, Deus age e em seguida espera a ação. É fato, tá? E o resultado do dom, ele é espetacular. E como eu falei, parece que é muito complexo, algo extraordinário e apenas para alguns escolhidos, separados a dedo. E não é bem assim. Não caia nesse conto.
e está liberado para todos, porém, contudo, todavia, né? Existe uma maneira, e aí que a gente vai pegar um pouquinho. E assim a gente começa a divisão, né, das categorias que eu falei, e a gente vai aí para o início, principalmente. A gente precisa esclarecer que a palavra da sabedoria, ela é diferente de conhecimento. Então aqui a gente já tem um adendo muito importante. Então a gente precisa o quê? Separar cada um deles. Palavra de conhecimento e sabedoria. A sabedoria que Tiago nos fala lá em capítulo 1, versículo 5 de Tiago, bom, para ficar fácil, tá aí na tela. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade, ele será concedida. Essa sabedoria citada por Tiago, ela está disponível a todos nós, a todo crente. Então é aquele negócio, pede e lhe será dado. A Bíblia ela nos diz que a uns é dado alguns dons, a outros. Então percebe, são dados vários dons, diversos dons. Quem dá? O Espírito, um dá diversos dons para diversas pessoas dentro de diversas áreas. E o que eu estou querendo dizer aqui? Que cada um tem o seu. Alguns têm um, outros têm dois, outros têm... Aí isso aí o Espírito Santo lhe dá conforme lhe apraz. Mas não necessariamente que todos nós teremos a palavra de sabedoria, nem todos nós teremos dons de cura. Mas calma aí, vamos seguindo. Um desse exemplo de que a gente pode citar é Salomão. O que aconteceu com Salomão? Salomão a gente tem como que eu posso dizer? Ele tem uma capacidade divina, olha que tremendo. Ele tem uma capacidade divina com condição humana. Então ele tem o melhor dos dois, e aí vem o quê? O Senhor nos dizendo que nem antes e nem depois teríamos homem tão sábio. Então, para que a gente conheça um pouquinho sobre essa diferença de sabedoria e conhecimento, é muito simples. Eu coloquei até uma imagem aqui de vários livros de uma pessoa debruçada diante deles, porque o conhecimento ele é alcançável. E eu conheço várias pessoas, que estudou muito, e aquela pessoa ela alcançou um determinado nível de, vamos dizer assim, de sabedoria, entendeu? Então, essa é uma busca que você pode fazer. A partir do momento que você vai fazer uma faculdade, que você faz uma especialização, a partir do momento que você busca uma pós, um mestrado, um doutorado, um PhD, o que isso está te trazendo? Sabedoria. Só que o que nós estamos falando aqui não é a sabedoria que você alcança pela força do seu braço. O que nós estamos dizendo aqui é sabedoria do alto, é aquela sabedoria revelada por Deus a nós. A palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, elas são muito próximas, muito parecidas. Elas têm uma linha fina, que é o tênue, que separa, digamos assim, as duas. Mas podemos colocar dois detalhes bem importantes que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre essa diferença entre as duas. A palavra de conhecimento é apenas uma revelação. Então Deus revela. Ele vem e ele vai nos revelar. Ele revelou, mas ele não vai te dar nada a mais. Ele só te revela. Então, todo o restante, se você não tiver uma conexão, se você não tiver um relacionamento, todo o restante, a partir do momento da revelação, se não for direcionada pelo Espírito, foi dedução. Aí foi você na carne agindo. Um exemplo é o meu. Eu estava num velório de um amigo meu, um pastor, o pastor Felipe, e nesse enterro eu encontrei um outro pastor querido, muito amado, o pastor Terry, e o pastor Terry foi muito objetivo, né? Ele falou: Getúlio, tem um recado de Deus para você, eu estava orando e Deus pediu algo aí. Eu falei: não, ok, pastor. Tava eu, minha irmã e minha esposa. Eu falei: não,
É no particular? Não, aqui mesmo. Pô. Falei, então pode revelar, pode falar. E aí ele falou, ó, Deus pediu para você estudar. E era interessante que eu estava desempregado, né? E falei, poxa, que interessante. Na hora do meu desemprego, se fosse 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu ia de bom grado, mas agora, se desempregado estudar, aí eu falei, bom, estranho, mas tudo bem, vamos lá. E aí o que eu fiz? Tive a revelação. Qual? Estuda. Mas eu não sabia onde, como, quando, o início ia ser onde, qual matéria, estudar o quê. Você percebeu? Tive a revelação, só não tive o restante dos detalhes. Já a palavra de sabedoria, ela é uma revelação e em seguida conselho. E está mais relacionada com algo do futuro, com o que ainda não aconteceu, né? Então, muitos de nós pensamos isso, é meio que, até mesmo por causa do Antigo Testamento, digamos assim, que o dom mais preditivo é o dom de profecias, né? Por quê? Vai falar de coisas que ainda não aconteceram. E por que temos esse entendimento? Porque no passado quem falava das coisas do futuro eram os profetas. E aí a gente entende então, por uma dedução nossa, que quem fala de coisas do futuro é o quê? Profeta. E não necessariamente seja assim. Temos sempre que nos perguntar qual o motivo que levou a Deus a nos revelar algo lá do futuro. É para isso que temos que voltar e lembrar do óbvio. Deus não é fofoqueiro. Ele não está falando do futuro porque, olha, ele não consegue guardar segredo ou por alguma coisa assim, mas porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, normalmente, Deus quer te preparar para que tomemos as decisões, que você tome as decisões pautadas naquela visão, ações específicas e baseadas naquilo que vai acontecer. Não apenas conhecimento ou informação, mas sabedoria para agir, como falamos um pouco mais cedo. Agora vamos pegar um exemplo da Bíblia para que a gente tenha um entendimento um pouquinho mais rico. Vamos lá para Gênesis 41, de 15 a 37. Olha lá, onde temos José interpretando os sonhos do faraó, que sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e as magras engoliam as gordas. Depois sonhou com 7 espigas cheias e 7 mirradas, e essas devoraram as primeiras. Faraó estava desesperado para obter o significado desse sonho tenebroso que para ele, né? Então, ele queria não só alguém que viesse e falasse sobre o sonho, mas ele queria uma interpretação. E José, antes da interpretação, deixa claro para o rei que aquilo não era pela força ou conhecimento dele, mas que vinha da parte de Deus. Até mesmo porque interpretação de sonhos não vem de nenhuma ciência humana, não vem do conhecimento humano, requer discernimento espiritual, requer capacidade de conhecimento que vem de Deus. Então José não estava ali para adivinhar o sonho do faraó, né? Mas inspirado pelo Espírito Santo, ele interpreta. Então ele não adivinha, ele interpreta o sonho. E aí ele fala, olha, o sonho das vacas gordas e das vacas magras, das espigas, a revelação ali ele começa a descrever as 7 magras é o período de escassez, as 7 gordas são o período de bonança. E aí o que tá falando é que o tempo de escassez vai ser muito, mas muito, muito grande e vai engolir o tempo de bonança. Mas se você for precavido e fazer assim, e aí começa a dar instruções. Então percebeu aqui
que foi uma revelação seguida do que fazer. É uma revelação seguida de conselhos, uma revelação falando, olha, vai acontecer isso, tem isso aqui, então você, no tempo de bonança, você arrebenta, você guarda, você estoca, você produz, você pega de outros povos como forma de pagamento, enfim, aquela história que a gente já conhece aí de Bíblia. E aí estoca, e a partir dali, quando vem a escassez, quando vem o período de seca, quando vem a estiagem, vamos dizer assim, que aí falta, eles têm não só para o povo do Egito, mas eles têm para todos os outros povos. Então, pegou, revelou e aconselhou. Nós temos outros exemplos também, como 2 Reis 6:8, que está lá embaixo lá na tela. Tem Atos 11, 27 a 30, tem Atos 15... que são outros exemplos que a gente poderia, inclusive, citar sobre a questão de revelação, revelação seguida de um conselho, beleza? Então, qual é o propósito da revelação? Não é apenas para que você saiba antes de todo mundo e se gabe, eu sou o cara. Não é para isso. É para que ações e decisões práticas sejam tomadas. Bom, um exemplo meu. Há alguns anos atrás, eu estava orando e o Espírito ficou totalmente inquieto, né? As minhas orações, quanto às minhas orações. E a partir dali eu comecei a intensificar a oração. E aí, de repente, né, numa das minhas orações, vieram no meu espírito 2 palavras. Então, essas 2 palavras ficaram martelando na minha cabeça durante muito tempo. E eu orando, jejuando e sempre observando muito dentro de casa, porque aquilo me levantou uma atenção muito forte. E ali eu comecei a prestar atenção na minha esposa, ali eu comecei a prestar atenção no meu filho. Falei, algo está acontecendo e envolve essas 2 palavras. E ali eu já comecei a ficar com receio. E a gente intensifica até o momento que eu consigo fazer o quê? Recebo uma visita em casa de uma amiga muito querida, pastora, e aí a gente tem um papo super, hiper, mega gostoso, produtivo. Por fim, a partir daquele dia ali, Deus já trouxe algumas coisas e eu comecei a perguntar e fazer perguntas direcionadas pelo Espírito Santo para as pessoas certas. E aí eu fui eliminando, falei, opa, não. Opa, levantou aqui algo importante. Falei, fique esperto, vamos continuar orando. E ali o Espírito já mostrou, pode apertar que é aí. E aí a gente conseguiu, depois de muito tempo, de muita oração, a gente conseguiu ter o direcionamento completo de tudo que aconteceu junto com essas 2 palavras. Então, percebe que tem uma relação, né? O seu espírito se incomodou, mas, poxa, você fez o quê? Você não fez nada. Então, opa, o espírito te incomodou, tem alguma coisa. Então, você tem meio que como se fosse uma revelação. Ele está te mostrando algo. Ele está te alertando de alguma coisa. Então, você intensifica, você busca e ele te aconselha. Ele te fala, olha, assim. Lógico que você não vai sentar com Deus e vai trocar uma ideia e ele vai te... Não é assim, entendeu? É uma busca, é um relacionamento. Como eu falei, Deus age, mas ele espera as nossas ações para que a conexão aconteça. E por que tem que orar? E por que tem que ter uma conexão com Deus? Porque senão você pega a revelação e você faz o quê? Você já sai apontando o dedo na cara de todo mundo. Que o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo me disse, você tá me enganando, você é mentiroso. E, poxa, não é bem por aí, né? A gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter pés no chão, a gente tem que ser prudente com tudo. Então a gente faz o quê? Vigia e ora. Bom, eu espero que você tenha entendido um pouquinho sobre essas 2 partes de conhecimento, sabedoria, porque essa foi a nossa primeira aula e aí eu vou deixar para a próxima aí que a gente vai falar sobre palavra de conhecimento, a palavra de conhecimento. E aí a gente vai ter mais exemplos, e aí a gente vai ter mais Bíblia, e aí a gente vai ter mais informações e mais conteúdo. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero na
próxima semana, se Deus até lá assim o permitir. Que Deus te abençoe e te guarde. E não se esqueça, ande sempre